Fala, família abençoada, cheia da graça e da glória do Senhor Jesus. Vamos para mais uma mensagem diária aí, mais um só por hoje. 4 de fevereiro. Sentir-se bem não é a questão. Para nós, a recuperação é mais do que apenas prazer. Texto básico, página 47. Em nossa dicção ativa, a maioria de nós sabia exatamente como iríamos nos sentir de um dia para o outro. Tudo o que tínhamos que fazer era ler o rótulo de uma garrafa ou saber o que havia no bolso. Planejávamos os nossos sentimentos e nossa meta para nos sentir bem em cada dia. Em recuperação, estamos sujeitos a sentir qualquer coisa de um dia para o outro, ou mesmo em um minuto para o outro. Podemos nos sentir energizados e felizes pela manhã, então estranhamente nos desapontamos e ficamos tristes à tarde. Porque a cada manhã nós não mais planejamos nossos sentimentos para o dia. Podemos terminar tendo sentimentos que são de certa forma inconvenientes. Como sentirmos-nos cansados pela manhã e bem despertos na hora de dormir? É claro que há sempre a possibilidade de nos sentirmos bem. Mas essa não é a questão. Hoje, nossa maior preocupação não é nos sentirmos bem, mas aprender a compreender e lidar com o nosso sentimento. Não importando quais sejam, fazemos isso trabalhando os passos e compartilhando nossos sentimentos com outros. Só por hoje, eu aceitarei meus sentimentos, sejam eles quais forem, exatamente como são. Praticarei o programa e aprenderei a viver com os meus sentimentos. Aqui o texto vem falar que na nossa dicção ativa, a gente já sabia como ia se sentir, né? A gente já previa, né? A gente já se programava para sentir, né, o prazer do uso ativo da droga e já se preparava também para a ressaca, né, da droga. E hoje, estando em recuperação, nós não temos mais, né, essa programação de se aliviar no final do dia, ou seja lá a hora que você costumava usar, e depois de sentir a ressaca, né? Sabe mais ou menos o horário da ressaca. Meio que você estava acostumado a sofrer aquele sofrimento, né? Estava habituado a sofrer aquele sofrimento. Então, de uma certa maneira, você não evoluía, né? Você não lidava com todos os sentimentos que há para sentir, você sempre lidava com o mesmo sentimento, né? E era uma coisa que você já sabia o que ia acontecer. De uma certa forma era brincar de ser Deus, né? Porque Deus que vai saber o nosso futuro, não a gente, né? E o texto fala que pela manhã a gente pode acordar bem e a gente pode se decepcionar à tarde. Cara, isso é muito real, aconteceu comigo ontem, né? Ontem aconteceu uma situação na qual eu nem quero dar ibope para ela, né? Não foi uma situação confortável, não foi boa, não foi legal, né? Não chegou a colocar minha recuperação em risco a primeiro momento, mas poderia vir a pôr com o passar do tempo. E eu fiquei muito chateado, muito chateado. E o que eu percebo, o que eu trago de ensinamento disso, né? Primeiro, cara, que graças a Deus eu tô muito focado, eu tô muito determinado, né? Pela graça do Senhor Jesus, eu quero muito ficar em recuperação, muito em sobriedade, né? Ainda não aconteceu nada que pudesse atrapalhar minha recuperação pela graça do Senhor Jesus, né? E creio que não vai acontecer, porque eu caminho com Ele todos os dias e Ele com certeza quer que eu mantenha minha recuperação. Logo também é o que eu quero, e todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, né? Mas enfim, primeira situação, né? Foi uma pessoa próxima de mim que criou a situação, né? Foi a pessoa que eu menos imaginava que poderia, de uma certa forma, agredir a minha recuperação, e foi essa pessoa que agrediu, né?
Logo, o que eu tiro de aprendizado nisso? Cara, que as pessoas não sabem da nossa doença, né? Muitas vezes, nem nós sabemos, né? E segundo, as pessoas, elas nunca vão se importar, né, com a sua recuperação, como você deve se importar, né? Então, não espere que as pessoas vão deixar de fazer coisas para não te atrapalhar na sua recuperação. Que elas não vão, né? Não sei o que acontece, não sei se as pessoas não se importam. Também não, como se diz, né? Não, nós não temos nem que pensar nisso, né? Tem que ter o foco, cara. Tem que ter o foco total da coisa mesmo, fechar a cara e sabe, sorria para Deus, né? Pras, infelizmente, sei lá, eu tô meio até ainda um pouco chateado com a situação. Pode ser que eu falo coisa que eu não devo, que o Espírito Santo venha usar minha boca para falar só as coisas certas. Mas uma coisa que eu achei extremamente importante foi ter uma rede de amizades, né? Ter vários colegas, né, em recuperação e pessoas que realmente te amam do seu lado para que você possa partilhar. Porque no momento que acontece algo frustrante, cara, você precisa partilhar. Eu oro para que Deus coloque pessoas na sua vida as quais vão poder te ouvir, vão poder te doar do tempo delas, né, para ser um canal de bênção na sua vida, né? Aí aconteceu o fato comigo, eu fui ontem, foi dia de eu visitar a clínica, eu fui, nossa, eu partilhei com umas 15 pessoas, cara, e o sentimento não foi embora. O sentimento não foi embora. E eu tentei ligar para minha esposa e ela tá no serviço, não pôde me atender, né? Me deixou frustrado também, porque, poxa, minha esposa, foi um momento que eu precisava de ajuda, né? Eu precisava de alguém para me ouvir, né? Só que em contrapartida, ela tava no horário de serviço dela, né? E quem tava precisando da ajuda era eu, né? Cara, eu não posso culpar ela pela minha doença, pela minha necessidade, né? É claro que se ela pudesse me atender, me ajudaria muito, mas só por hoje ela não pôde, né? Ela não pôde e eu tenho que ser maduro o suficiente para entender que as pessoas não têm que estar disponíveis para mim, né? Isso também pode até ser uma preparação, pode não, eu tenho certeza que Deus está querendo me ensinar alguma coisa, né? E eu quero aprender. Eu quero aprender porque se Ele quer me ensinar, cara, é porque ali na frente eu realmente vou precisar de ter essa habilidade, né? Então eu vou passar bastante tempo raciocinando em tudo que aconteceu para que eu possa extrair o máximo de informação, de aprendizado possível, né? Não vou ficar raciocinando, por que que isso aconteceu? Não, é para que isso aconteceu, né? O que eu preciso aprender com isso? E graças a Deus, volto a dizer, eu tenho uma rede de amizade muito grande, tem pessoas que me amam do meu lado, né? Então eu fui na clínica, cara, conversei com todo mundo teve uma boa resposta para me dar, né? Um bom direcionamento, uma palavra de conforto, né? Mas assim, infelizmente não foi o suficiente, eu tava muito frustrado, muito chateado, muito abalado. E aí eu pensei, cara, vou ligar pra minha tia. Eu liguei pra minha tia, ela teve a oportunidade. Eu tava precisando de alguém que de sangue, sabe, para dar um abraço, para chorar, para poder, né? Enfim, mas às vezes a gente não tem, a gente tem que usar aquilo que Deus nos dá, né? E com certeza, se minha tia não pudesse, ele colocaria uma pessoa, sendo ou não do meu sangue, que pudesse me ajudar a reequilibrar. E uma coisa que aí eu consegui ligar para ela, me encontrei com ela na casa da minha avó, meu irmão tava lá, aí virou aquela comoção, né, familiar, né, juntou eu, minha tia, minha avó, meu irmão, né, a gente ficou acredito que um tempo ali mesmo no desabafo, um tempo de oração, né, um tempo onde 4 pessoas estavam ligadas pelo mesmo propósito, que era a minha recuperação, era que eu estivesse bem, né. Da mesma forma que nós estamos ligados pelo mesmo propósito aqui quando eu gravo os vídeos, né? Quando a gente bate esse papo, que
o nosso propósito é manter a nossa recuperação, então há um mover de Deus aqui, né? Teve esse mover de Deus lá ontem, eu melhorei. Fui para minha casa, graças a Deus, né? Passei por um dia complexo, sem nenhum desvio, né? Sem nenhum incidente, sem nenhuma recaída. Graças a Deus estou aqui firme e forte hoje de novo. Vamos para a batalha, vamos para a guerra. E outra coisa também que eu pude perceber é como a minha mente me manipula para, de repente, aproveitar um sentimento ruim e gerar uma árvore de sentimentos, né? Brotar 1 bilhão de sentimentos ruins de um sentimento ruim, né? Eu tive a oportunidade de exercitar um pouco o meu trabalho mental. Não, peraí, a situação não foi tão ruim assim, né? Eu fiquei chateado, eu fiquei frustrado e é só isso, né? Eu não preciso ficar depressivo por causa disso, eu não preciso ficar nervoso por causa disso, eu não preciso ficar disfuncional por causa disso, só que eu também não vou conseguir ficar feliz até eu digerir essa situação, né? Então, teve os prós e teve os contras, como tudo na vida. Eu tive a oportunidade de dar uma exercitada nessa parte mental, de ter a cabeça mais firmada, né? De mandar um pouco mais nos meus sentimentos, né? De ter essa racionalidade, né? De ter esse raciocínio, desculpa. De ter esse raciocínio de saber o que eu tô sentindo e não permitir que aquele sentimento ruim cresça, né? Bom, é isso, cara. Né? Se eu tenho algo para te falar hoje, é isso. Aumente o seu ciclo, o seu círculo de amizade. Aumente as pessoas nas quais você partilha, né? Não fica... eles usavam esse jargão na clínica. Não fica escolhendo boia, né? Não fica só partilhando com uma pessoa. Porque se você partilha só com uma pessoa, e se aquela pessoa não puder te ouvir? E aí? Aí seu mundo vai cair por causa de uma pessoa? Não, na realidade seu mundo vai cair por causa de você. Você não fez um círculo de amizade que pudesse te dar um respaldo suficiente, né? E como é fazer esse círculo de amizade? É ouvir o outro, né? Quando você tá bem, cara, né? Tenha empatia, ouça, né? Seja um apoio para as outras pessoas, sem deixar isso te afetar. Ouça as outras pessoas, né? Se for possível direcioná-las para fazer algo diferente para as coisas saírem melhor, faça. Se não for possível, só ouça. Só ouça. Muitas das vezes a gente só precisa de alguém que nos ouve. E você doando esse serviço para as pessoas, na maioria das vezes, vão ter gratidão. E você vai começar uma amizade ali sincera. E num dia, quando você precisar, essa pessoa também vai te ouvir. Faça isso na sua vida, né? Essa é a mensagem que eu tenho para trazer hoje. Aumente o seu círculo de amizade, né? Bom, pessoal, é isso. Se você estiver em recuperação assim como eu, que Deus te dê sabedoria, te dê força, te dê paz, te dê saúde, te dê alegria, que você possa suportar os dias maus, que você possa raciocinar, que você possa aprender cada dia mais sobre essa doença, possa exercitar as habilidades que você já adquiriu com o aprendizado, né? Se você é uma pessoa que está na adicção ativa e ainda não está em recuperação, que Deus te dê a dádiva, te dê a oportunidade de entrar em recuperação, né? Que Deus fortaleça o seu coração, sua mente, seu espírito, para que você venha pedir ajuda o mais rápido possível. E se você é uma pessoa que tem um ente querido, que está em recuperação ou em adicção ativa, pensa muito bem em cada escolha que você for tomar. Pensa muito bem em cada atitude que você vai tomar. Como você vai agir. Não que você deva, mas já que você ama essa pessoa, que você quer ela bem, né? Toma cuidado para que você não venha atrapalhar essa recuperação. Porque a partir do momento que você der uma brecha, o mal vai te usar para afetar essa pessoa. O mal quer usar a pessoa que a gente mais ama, porque ele sabe que a pessoa que a gente mais ama vai nos afetar muito mais do que uma pessoa normal, né?
E desse ponto pode surgir uma recaída, né? Pela graça de Deus, eu tive muita força dele em mim ontem, né? Mas poderia ter sido uma situação na qual eu viesse recair pela graça, pela misericórdia de Deus e pela minha força de vontade. Não foi, mas poderia ter sido. Então, se você tem um ente querido que está em recuperação, meça muito bem essas atitudes com ele, né? Se você não que você tenha um compromisso com ele de fazer as coisas corretas, mas tente fazer para ajudar, né? Quanto mais pessoas ajudam dentro da recuperação, mais ela dá certo. Muitas vezes a família não consegue dar o suporte no qual o adicto precisa para permanecer em recuperação e isso muitas vezes leva ele a recair. Não que seja culpa da família recair, da família a pessoa recair. Não é culpa da família. Quem escolhe usar droga, quem decide usar droga é o adicto. Porém, o que vocês têm que entender é que o adicto ele não tem habilidade de lidar com sentimentos, né? A partir do momento que ele está em sobriedade, ele vai levar um tempo para entender, para começar a aprender, para ter ali realmente uma habilidade para lidar com aqueles sentimentos. E o sentimento leva o adicto a usar droga. Então, se você puder ajudar na recuperação desse adicto, se você quiser ajudar, toma cuidado com suas atitudes. Toma cuidado com as coisas que você faz. Haja dentro da vontade de Deus. Haja com amor. Haja com empatia. Haja com cuidado. Agora, no caso de você não se importar com a recuperação dessa pessoa, né? Você quer que essa pessoa se recupere, mas você não dá tanta importância. Então, se afaste, né? Não venha também a atrapalhar. Já que você não quer ajudar, não atrapalhe, né? Afaste-se dessa pessoa, né? Faça o melhor que você pode fazer por essa pessoa e que você consegue fazer de longe. Ore por ela, sabe? A maior ajuda que você pode dar para alguém é orar por ela, né? E é isso que eu tenho para falar. Deus abençoe vocês, até mais.